essa primeira tela aqui é a tela do QR Code do grupo, então quem ainda não tiver conectado no grupo é só escanear o QR Code e vai fazer parte do grupo. A ideia, na verdade, a minha ideia do Gustavo surgiu há pouquíssimo tempo, né, com o grupo. A ideia aqui nós podemos fomentar essa integração entre pessoas de skills diferentes, mas com quase um mesmo objetivo, que é a saúde, a inovação, novas tecnologias. A gente acredita muito nisso. Eu e o Gustavo, nós já estamos há algum tempo, né, com isso. Teremos novidades para vocês ao longo do ano que vem, de 2024. A gente acredita que essa comunidade que nasceu em torno do grupo, ela pode fomentar uma série de oportunidades de integração entre todos, né? Nós estamos falando um pouquinho além só de negócios, né? Porque o negócio é uma consequência, acredito muito nisso, que todos os negócios são consequências de oportunidades que a gente pode gerar e pode desenvolver através da integração, né? Não existe um negócio que seja sozinho, e esse poder da gente gerar essa integração é muito forte, principalmente dentro do grupo que o Gustavo criou e a gente acabou fazendo uma parceria. Então, vocês vão ter algumas novidades. A gente não preparou nenhum teaser para essas novidades, porque eu acho que elas são bem interessantes e a gente quer deixar essas pílulas ao longo do ano que vem. Mas a ideia é que esse grupo, de forma mais estruturada, nós podemos provocar experiências desde network até conhecimento de novas tecnologias em loco, enfim, missões de reconhecimento provocando experiências inovadoras ao longo dessa cadeia, tá? Então, prazer mais uma vez para quem está online, para quem está aqui. E vou deixar o Gustavo falar, senão... Tá ótimo, João. Obrigado. Não, obrigado. Bem, pessoal, boa noite a todas e todos que estão aqui, quem também está nos ouvindo à distância. Então, esse é o segundo encontro desse grupo Inovação em Saúde. E aí, para quem não estava na primeira vez, eu vou fazer um breve apanhado. Começou quase como uma ideia aqui, ação entre amigos, né? Então, eu convidei alguns amigos, conhecidos que gostavam do tema de inovação, um tema que eu gosto há bastante tempo. Tem diversos amigos e amigas que estão aqui hoje. E depois que o grupo foi ganhando força, foi crescendo muito, falei, puxa, podia encontrar o pessoal. Muita gente conversava ali, falei, será que o fulano conhece a fulana? Será que... E aí nós fizemos o primeiro encontro, gentilmente o João cedeu a casa aqui, da Macan IPG Health, para fazermos o primeiro encontro presencial, que foi em julho. Eu também conheço o João, não tem tanto tempo, mas parece que já nos conhecemos há bastante tempo. E fizemos essa parceria, a comunidade foi crescendo, e hoje batemos 700 inscritos, né? Então, algo que começou com uma meia dúzia de ação entre amigos, tem 700 pessoas agora. Felizmente, funciona muito bem ainda, então fica muito difícil, obviamente, para quem está ali acompanhar tudo o que acontece, mas tem muitas informações bacanas, tem conteúdo super relevante. E aí o que nós estamos fazendo para 2024, nós estamos transformando esse grupo numa comunidade, de fato, que vai sair do WhatsApp, vai ganhar um ar bem mais profissional e organizado. E, entre outras ações, nós estamos programando formação, então, programas de ensino, educação continuada em inovação, empreendedorismo em saúde, mentorias, uma rede de networking entre grandes empresas, e nós temos algumas sendo representadas aqui hoje, startups também representadas aqui, investidores, empreendedores e, por fim, iniciativas de imersão, tanto recebendo delegações estrangeiras para o Brasil, quanto fazendo imersões fora do país, né? Então, estava conversando com a Zal, que está aqui hoje representando a comunidade Brasil-China de saúde, e temos ideia de receber comitivas da China, que venham para o Brasil trazendo novas empresas e que tenham um processo de regulamentação aqui, assim como faremos encontros em outros países, como a China, Singapura, Estônia, Estados Unidos, Israel, com iniciativas geralmente de uma semana, 10 dias, que vão incluir, além de visitas ao ecossistema de saúde, também um turismo de boa qualidade. Então, esse balanceamento sempre entre profissional e pessoal,
com muito networking, com a possibilidade das pessoas se conhecerem e interagirem. Então, agradeço a todos e todas que estão aqui hoje. Nós vamos começar agora com as duas mesas, fazer uma apresentação muito breve de cada um e cada uma, que depois vocês podem falar também de vocês nas respostas. Vou começar pelo Hugo Morales, que não está aqui, ele está nos ouvindo à distância, ele viria, mas o Hugo não pôde estar aqui hoje e vai entrar de forma online. O Hugo é médico infectologista, fundador da Munai, antigamente conhecida como Robô Laura. Então, a Munai mudou de nome, mudou de logo, e agora está muito focada em inteligência artificial na saúde. Receberam recentemente uma verba da Fundação Bill e Melinda Gates e estão atuando com a inteligência artificial para uso adequado de antibióticos, além também de inteligência artificial na gestão de pacientes crônicos. Eu tenho o prazer de estar com o meu amigo André Castilha, da Neuralmed. O André é médico radiologista, fundador da Neuralmed, que é uma startup de inteligência artificial focada em diagnóstico de diversas condições usando IA na saúde, mas também nos últimos tempos agora, indo muito para o lado de gestão de doenças crônicas, busca de dados em prontuários, uso de linguagem natural. O André vai poder falar um pouquinho mais da Neuromed depois. Roberta Landucci, que é Chief Marketing Officer da BP, aqui de São Paulo. Depois também deixo cada um falar um pouco mais sobre o que tem feito. O Paulo Pontes, também que é um amigo de longa data, diretor Latam da Siemens Healthineers na área de ultrassom para a América Latina. Esqueci de citar esse ponto que é bem importante. A comunidade vai ser América Latina, ela não é só do Brasil, então contatos que vocês tenham, por favor, apresentem aqui para a gente, para que possam se juntar a nós. E a Sabine Bolognini, também nos conhecemos há um bom tempo e temos algumas ações em conjunto. A Sabine é fundadora e CEO da SAS Brasil, que é uma startup com impacto social, oferecendo telemedicina Brasil afora para populações que não tinham acesso. E agora também tem um Compensas, com uma compensação com créditos de carbono na área de saúde para evitar que as pessoas se desloquem. Depois ela pode contar um pouquinho mais. Eu vou terminar com a mesa de cá, João, eu vou passar a palavra para você, começar as perguntas. A Marina também, que eu tenho o prazer de conhecer há um bom tempo, é a CEO da GE Healthcare e também pode depois contar um pouco mais o que a GE tem feito aqui no Brasil, América Latina, na área de inovação em saúde. Depois eu vou convidar meu amigo Fábio Jung, que é Manager Director do Bank of America e cuida de tudo ligado à área de saúde do Bank of America. A gente se conheceu até por conta de saúde também, mas na época da Covid, das escolas fechadas, foi ali que a gente teve os nossos primeiros contatos e troca de ideias. O Sérgio Ricardo Santos, que nos conhecemos também há muitos anos, eu brinco, desde que os dois eram médicos, não porque eu sou radiologista, então nunca fui, mas desde que o Sérgio era médico e eu era radiologista, o Sérgio era pneumologista da Escola Paulista, depois foi CEO da Mil, foi VP da DASA, hoje é empreendedor e é consultor de startups e inovação em saúde. Luísa Beth, que fundou a Cure Saúde, startup que recebeu um aporte seed da Casec Ventures, que é o maior fundo de capital de risco aqui da América Latina e que está com uma iniciativa muito bacana em gestão de ciclo de receita para o mercado de saúde. E, por fim, o Cláudio Terra, acho que muitos de vocês devem conhecer. Cláudio tem passagens de diversas grandes empresas e é um dos grandes responsáveis pela Eretz Bio, do Einstein. Depois o Cláudio foi para a Vale como diretor global de inovação e atualmente é diretor de inovação Latam da Pfizer. Bem, tendo apresentado todas e todos, eu vou passar para o João começar as perguntas e depois deixo para quem está nos assistindo, online ou ao vivo aqui também, um espaço para vocês interagirem com os nossos 10 convidados. Obrigado. Nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? Então, nós preparamos, todos vocês viram no material que estava no grupo, nós preparamos algumas questões, e aí a ideia é que a gente discuta em torno disso. Depois que a gente fechar essa discussão dos participantes da mesa, aí nós vamos abrir perguntas para todo mundo que está presente e para quem está online. Nós vamos ter que ser, igual o evento foi da outra vez, nós vamos ter que ser um pouco restrito ao time, tempo, porque é muita gente, então nós vamos ter que ser bem preciso ali em relação ao tempo. A ideia aqui não é apresentar um PowerPoint, nada disso, tá? É realmente uma troca de ideias e uma discussão sobre os temas. A primeira pessoa que eu vou perguntar é para o Hugo Morales. Dá para a gente botar o Hugo online na tela? Hugo, não sei se o Hugo está
ouvindo a gente? Estou escutando bem. Tudo bem, Hugo? Prazer. Prazer. Hugo, a primeira pergunta aqui bom, primeiro, prazer, obrigado. A primeira pergunta é abrir um espaço aqui para você contar um pouquinho sobre você, sobre sua experiência, aí depois eu trago a pergunta para você. Quer falar um pouquinho? Está todo mundo te ouvindo aqui. Ótimo, obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de muito estar aí com vocês, mas infelizmente eu não consigo participar por Covid. Eu estou com Covid. E veja só que Covid é uma pandemia que a gente sofre ainda, que sofreu, mas tem outra que mata mais pessoas, e se nada for feito em 2050, vai matar mais pessoas ainda do que até mesmo doenças neoplásicas, que é a resistência bacteriana, que é justamente o tema da inteligência artificial que a gente teve esse projeto. Estou me vendo aí agora. Agora você está aí. Legal. Queria contar um pouquinho, então, primeiro sobre mim, né? Eu sou médico infectologista, como o Gustavo comentou, e trabalhando dentro do hospital, depois fiz residência no HC em São Paulo aí, da USP, voltei para Curitiba, comecei a trabalhar em alguns hospitais, e o que eu percebi quando fui ver pacientes é que os pacientes tinham uma piora clínica dentro da enfermaria. Tem um caso especificamente, um caso do paciente que ele tinha teve um rebaixamento de consciência, e eles me chamaram por febre. Fui avaliar o paciente por febre, e quando você olha lá, o paciente estava em piora clínica, teve que estabilizar e transferir esse paciente para terapia intensiva. O que me chamou a atenção é que naquele momento, assim, a gente percebeu que todos os dados que estavam necessários para você fazer uma tomada de decisão, identificar uma piora clínica daquele paciente, eles estavam presentes no prontuário eletrônico 7, 8, 9, 10 horas antes do evento, de eu ter efetivamente visto aquele paciente. Entendendo que todos os dados estavam lá, a pergunta é por que a gente não consegue melhorar essa assistência, melhorar essa qualidade, entendendo que tudo está dentro, está digitalizado. Diferente de antigamente, que estava mais num processo não digitalizado, hoje está digitalizado. E a grande questão é que, apesar de estar digitalizado, essa quantidade de dados, eles estão organizados de uma forma fragmentada. Eles estão fragmentados, além de fragmentados, eles estão longe aí do tomador de ação. Então, o que a gente faz? A gente une essas diferentes bases de dados, seja dentro do prontuário, mas também agregando outras bases de dados. Além de agregar outras bases de dados, a gente também coleta e cria bases de dados. A gente tem plataformas de criação de dados, como interações diretas com o paciente ou com o profissional de saúde, colocando tudo no mesmo cérebro, para que, a partir daí, você consiga identificar padrões. E só identificar padrões não é o suficiente. Então, você precisa também ter uma ação derivada desse insight. E aí ele fecha dentro de um conceito que eu aprendi e consegui ter a oportunidade de aprofundar, que é um conceito muito conhecido nos Estados Unidos, mas pouco aplicado aqui no Brasil, que é o Learning Health System. Então, o Learning Health Systems, que ele faz o quê? Ele tem o ciclo de melhoria, você consegue melhorar, fazer esses ciclos, rodar PDCA, mas ele também traz a infraestrutura e o processo para que você consiga melhorar de uma forma contínua. Então, veja, lá atrás a gente identificou que o problema é a organização dos dados, você consegue identificar esses dados, identificar o paciente em algum gap de cuidado, seja uma identificação de uma deterioração clínica, seja de um gap de cuidado, por exemplo, uma ausência de uma intervenção para diabetes, diagnóstico para diabetes. E, a partir do momento que você tem isso, você tem que associar esse insight, com uma ação direta. E essa ação direta, ele tem que fazer uma intervenção. Então, você fechando esse ciclo, baseado na tecnologia, baseado através de processos, você consegue aumentar a qualidade e a segurança assistencial de uma forma bastante universal e capilar. E pegando já um link disso com o projeto do Bill e Melinda Gates, né, que a gente ganhou,
A gente, olhando para uso racional, a gente consegue, então, fazer toda uma análise de perfil de sensibilidade, uso racional de antimicrobianos, consumo, padrões de uso de antibiótico, mas um ponto que é uma dificuldade lá na ponta é você transformar esses insights em uma ação. E essa ação, é o last mile, ele, ao nosso ver, ele precisa ser potencializado através, por exemplo, de um agente conversacional. E é justamente isso que a gente fez e a gente conseguiu com o projeto que está construindo, com o projeto junto com o Bill e Melinda Gates, né, Foundation. Hugo, só para fazer um resumão aqui do que você falou. Na realidade, a gente sabe de todos os desafios que a gente tem nessa gestão, principalmente da categoria de antibióticos, né? Que é algo muito complexo, que geram consequências aí a longo prazo, que desde consequências de investimento a novas drogas até consequências de poder gerir e melhorar, né, a admissão, o controle. Então, só para fechar, para ficar uma coisa bem pontual, a ideia é que, através da inteligência artificial, a gente consegue fazer essa gestão que passa desde a melhor indicação, né, até a admissão no medicamento, até o controle pós-admissão, tudo isso cruzando dados, interagindo com esses dados. Seria mais ou menos isso que a Munai está desenvolvendo, de maneira muito simples, tá? Exatamente. Então, você pega hoje o principal, a dificuldade da resistência, né, esse aumento de resistência, é uma causa direta de um uso inadequado de antibióticos. O pilar para você usar melhor antibiótico é você usar no momento correto, no paciente correto. Só que isso tem que respeitar cada hospital, cada sistema de saúde e cada sub-área dentro do hospital. Então, o que a gente faz hoje, a gente coleta, então, as informações do prontuário, agrega, entende esses padrões, e no projeto Bill e Melinda Gates, especificamente, a gente transforma o protocolo institucional, que é o protocolo que diz para o médico, essa pneumonia aqui, nesse paciente, você tem que tratar com ceftriaxona por 5 dias, por exemplo. E isso geralmente está no livro, ou em PDF, dentro do computador, ou no livro na gaveta, escondido. Então, o que a gente faz? A gente transformou, através de Large Language Models, esses protocolos em uma plataforma conversacional, que vai conversando com o médico e ajudando ele a fazer a melhor escolha. Assim, a gente aumenta a adesão ao antimicrobiano, né, correto, ao protocolo institucional, diminuindo o uso inadequado e você diminuindo também a resistência bacteriana. Perfeito. E essa, de uma forma, perfeito, acho que sintética, e essa é o que a gente está fazendo hoje, esse nosso desafio. Perfeito. Eu vi que tem uma mãozinha levantada, a gente vai abrir para questões no final de todas as apresentações, tá? Então, só respeitando aqui. Bom, Hugo, obrigado pela sua explicação. Acho que você vai ficar aí com a gente. Provavelmente nós vamos ter questões para você aí, que já levantou-se uma mãozinha. Agora eu vou passar para o Gustavo. O Gustavo vai conversar com mais uma questão. Vamos lá. Com você. Agradeço o Hugo, desejo melhoras para ele também. O Hugo estava preparado para vir aqui, infelizmente a Covid não deixou. Eu vou começar com você, Marina. A gente já tinha conversado disso algumas vezes e com uma comunidade como essa ganhando força, né, eu queria saber de você quais são suas visões a respeito de 2 pontos, né? Primeiro, como CEO da GE Healthcare, qual é o caminho que a GE tem visto com interface com startups, grandes empresas, uma comunidade formada aqui, então, por empreendedores, investidores, pequenas e grandes empresas, e acho que até coincide aí com um anúncio que a GE fez hoje, né? Foi hoje, ontem, uma parceria com a Ionic, que é uma startup brasileira, e isso acho que acaba sendo muito legal para o Brasil ver um nível mundial. Vou deixar você falar também, pode até usar esta parceria aqui como exemplo e como que você enxerga, e aí fique à vontade para falar sua visão, Marina, visão GE, o que você achar melhor, tá? Passo para você. Obrigada.
Obrigada pelo convite, parabéns aí pelo ecossistema criado, né? 700 pessoas num grupo e que estão lá, permanentes, querem, cada vez cresce, porque o conteúdo é extremamente relevante. Mas trazendo um pouquinho do contexto, né, da GE Healthcare, me introduzindo rapidamente, estou há 17 anos na GE e nunca vi uma transformação tão grande como a que a indústria está vivendo agora e que a GE Healthcare está vivendo. A gente anunciou dia 4 de janeiro desse ano, vamos fazer aniversário aí de um ano, o spin-off da GE Healthcare do Grupo GE. Então, todo mundo, né, alguém conhece ou teve alguma relação com a GE algum dia, ou a geladeira, ou a lâmpada, ou a turbina de avião, e tomara que só precisem fazer diagnóstico e não tratamento nos equipamentos, mas os equipamentos de saúde da GE Healthcare. E a gente tomou a decisão de fazer um spin-off no início desse ano, justamente para que a gente consiga dar um foco maior na indústria de saúde. Então, mesmo sendo uma empresa de mais de 100 anos, que atua em mais de 160 países, que investe mais de 1 bilhão de pesquisa e desenvolvimento, a gente sentia falta de focar ainda mais no mercado de saúde e da medicina de precisão. Então, a gente fez essa separação no intuito de como que eu asseguro que eu conecte com o ecossistema de inovação, que eu desenvolva mais soluções adequadas para esse mercado. Então, quando a gente fazia os nossos investimentos, era uma parte ia para aviação, uma parte ia para energia, uma parte ia para saúde. E agora toda a nossa lucratividade, ela volta e se retroalimenta no mercado de saúde. E aí isso fomenta muito, porque esse 1 bilhão que a gente tem investido historicamente por ano, em 5 meses desse ano a gente já estava atingindo esse marco, e através de quê? A gente faz pesquisa e desenvolvimento na busca de inovação. Então, foram parcerias desenvolvidas ao longo dessa história toda da empresa, mas ainda mais agora, com startups, com novas empresas que entendem a dor, né, a dor do cliente, a dor do paciente, que está ali no Gemba, né, a gente fala, go to Gemba, né, então esteja ali presente, entende qual que é a dor, e muitas vezes, na maioria das vezes, a startup consegue trazer isso numa velocidade maior. Né? Então, a gente acaba cada vez mais se conectando e traz o exemplo da Ionic, que foi uma parceria que a gente anunciou hoje, já efetiva, já foram anos aí buscando acontecer da maneira mais correta e que traria a necessidade, uma solução para o cliente, um benefício para o paciente que alavancasse um resultado de uma operação. Então, depois a gente compartilha ele, vamos mandar a Noelle no link para todo mundo, para poder ter conhecimento, mais detalhes do que a gente está falando. Mas eu não vejo como uma organização de saúde seguir se desenvolvendo se ela não está conectada com a inovação. E aí, pensando no mercado, a gente tem, nos últimos meses, uma solução que eu acredito que muitos de vocês conhecem, que é uma solução que chama Air-Condé, uma solução para ressonância magnética, para acelerar os exames, trazendo uma maior produtividade e trazendo mais segurança para o diagnóstico de precisão. Que a gente bateu um marco histórico de mais de 200 instalações no país, e a gente já está passando de um marco aí de 12 mil, já passamos do marco de 12 mil no mundo, porque realmente está trazendo um resultado muito grande para o paciente, para o médico e para o operador. Então, é pensar em toda a cadeia. Isso veio a partir de quê? De inteligência artificial. Veio a partir de conexões com empresas digitais, em ideias, em envolver o ecossistema de uma maneira adequada para alavancar o que o mercado precisa. Né? Então, isso acaba gerando mais acesso. E aí, pensando também em como a gente quer e precisa, como cidadão, como paciente, como empresa, estar se posicionado no mercado. Trazer um impacto social. E para trazer esse impacto social, eu preciso gerar mais produtividade
eu preciso gerar mais sustentabilidade para ter mais acesso. Então, não adianta a gente usar a inteligência artificial para algo que não vai ter um impacto, né? Então, como que a gente consegue gerar mais precisão em um diagnóstico? Como que a gente consegue gerar mais produtividade que gere acesso? Eu penso que o tempo inteiro, quando a gente vem para esses eventos, essa discussão, esses debates, se a gente não pensa qual é o impacto, não serve para muita coisa, né? Então, tudo que todos nós falarmos e todas as empresas trazem, têm as suas ideias, os seus produtos, suas soluções, como que isso impacta a nossa sociedade? Eu convido todos nós aqui nesse momento, nessa 1 hora que a gente tem, a gente refletir bastante nisso e aproveitar o momento para a gente se conectar, entender o que as empresas podem se beneficiar para trazer o impacto necessário para o mercado. Obrigada. Marina, foi ótimo você ter trazido esse tema, porque uma das perguntas que tinha chegado antes até do evento era como que ficava a questão ESG na saúde, né? Então, até antes de eu citar aqui, você me lembrou, porque bacana que todos vocês aqui já estiveram ou estão conectados com iniciativas de impacto social. A Sabine é um dos grandes exemplos aqui, ela vai falar depois da SAS, vai falar do Compensas, mas quando vocês responderem, se vocês tiverem algo para dizer a respeito do ESG na saúde, fiquem à vontade também, porque era uma pergunta que tinha surgido antes. Lembro muito do Sérgio também, cuidou muito disso na DASA, quando ele era VP, estava ligado a isso, além de iniciativas pessoais que ele tem. Eu vou devolver para o João agora a palavra, para a gente ir continuando. E, de novo, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, guardem suas perguntas, que a gente vai ter um espaço para o fim. André, eu acho que, né, eu só complementando um pouquinho, Marina, eu acho que, na verdade, eu acho que muito desse grupo aqui são essas conexões e no final, eu acho que a gente tem acho que todos nós aqui, por trabalharmos com saúde, a gente acaba trazendo um propósito para dentro do que a gente faz, porque todos os movimentos que nós fazemos, de uma forma ou de outra, impactam na vida de muitas pessoas, né? Seja numa nova tecnologia, num novo tratamento, numa gestão de um dado, e a gente sabe que essa jornada, né, de doença e as jornadas de saúde que estão nascendo agora por toda essa mudança que a gente está vendo, elas se cruzam em momentos diferentes e esse impacto é muito grande nesse sistema que a gente sabe que hoje ele tem uma série de desafios, né, que a gente está começando a enxergar e perceber que um deles é o custo. Já pegando esse gancho, falando um pouquinho aqui com o André, a Neuralmed, eu vou deixar ele explicar, mas é uma empresa focada em inteligência artificial para análise de exames de imagem. E, André, queria que você contasse um pouquinho, né, desse desenvolvimento e dessa evolução dentro dessa tecnologia de exames de imagem, e como isso traz esses ganhos que nós estamos falando aqui sobre essas jornadas de saúde, de doença, tanto econômico como em termos de análise de resultados. Eu vou responder minha pergunta no eixo da transformação da Neuralmed de uma empresa de tecnologia para uma empresa de produto, né? A Neuralmed surgiu em 2018, logo após o boom do Deep Learning, com o aparecimento do reconhecimento de imagens, né? Da possibilidade dos computadores reconhecerem padrões de imagem. E nós incorporamos isso diretamente na radiologia, né? Eu sou médico radiologista, já tinha feito um doutorado em processamento de linguagem natural em 2007 e estava bastante inteirado em relação a esse movimento da inteligência artificial. Então, no primeiro momento, lá em 18, todos pensávamos que iria chegar a inteligência artificial e ia dominar a radiologia. A radiologia seria tomada por máquinas e isso seria um caminho inexorável. E as coisas não foram bem assim, né? Para você gerar um impacto na saúde, você tem que ter uma interação, não depende só da tecnologia. E com a pandemia, nós percebemos que só ter um identificador de imagens não traria aquele valor que os nossos clientes, o sistema de saúde demandaria. É uma aplicação tecnológica, mas se você realmente
existia uma dificuldade naquele momento de ter uma implementação que trouxesse um real valor para as empresas, né? Para o sistema de saúde e para os pacientes. Então, dessa forma, nós começamos a explorar o uso do processamento de linguagem natural, né? Já utilizávamos o processamento de linguagem natural para trazer os casos para fazer o treinamento das imagens radiológicas. Você tem a imagem radiológica, o laudo, você, através do NLP, reconhece a patologia, coloca essas imagens para o treinamento e você faz um algoritmo. Só que com a vinda da pandemia, nós começamos a explorar também o uso da IA na elaboração de, por exemplo, classificadores de risco para a COVID. Fomos investidos pela FINEP, nós realizamos um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa nos trouxe a visão que o processamento de linguagem natural poderia extrair muitas informações de dentro dos prontuários. E esse momento começa a transformação, que era uma empresa só ligada ao diagnóstico por imagem, para começar a procurar dados clínicos em prontuários médicos, né? Nesse momento, fomos investidos por uma grande empresa, pelo grupo Notre Dame Intermédica, e naquele momento houve a demanda de nós buscarmos pacientes crônicos. Existia um programa de medicina preventiva, de acompanhamento dos pacientes diabéticos, e eles não conheciam seus pacientes diabéticos. E numa prova de conceito, nós encontramos muitos pacientes diabéticos que não tinham sido identificados pelo sistema de saúde, e nós pudemos trazer esses pacientes para dentro de linhas de cuidado específicas, né? E esse foi um turning point da Neuralmed, que percebemos que não só o diagnóstico da imagem, mas também aquelas informações clínicas poderiam ser concatenadas, poderíamos encontrar pacientes e poderíamos colocá-los nas suas respectivas linhas de cuidado, né? Então, essa foi uma das grandes jornadas da Neuralmed, que é expandir a inteligência artificial para não só um tipo de modalidade de conhecimento, que seria o conhecimento das imagens, mas trazê-las para o prontuário eletrônico, identificar pacientes e trazê-los, né, na linha de cuidado. Hoje estamos seguindo muito no cuidado de pacientes crônicos e levá-los assim para os tratamentos mais adequados. Uhum. Então, a gente, resumindo um pouquinho, eu gosto de aterrissar, na realidade, a inteligência artificial traz a oportunidade da gente fazer toda uma análise, uma comparação de dados, onde isso não é limitado hoje na Neuralmed a só análise de imagens, mas sim na gestão dessa cadeia de um paciente crônico, seja um diabético, seja um problema coronário, seja, quer dizer, através dessa gestão e dessa análise, a gente pode ter uma atuação muito mais precisa e muito mais eficaz em tratar os específicos segmentos daquela doença. E uma coisa interessante que quando você identifica esses pacientes crônicos e você coloca eles em linhas de tratamentos mais adequadas, eles vão ter um ganho de saúde. Esse ganho é representado principalmente pelo menor número de complicações, um menor número de internações, um menor número de idas ao pronto-socorro, e isso se reflete na saúde do paciente e também nos resultados no sistema, onde você tem um melhor padrão de utilização. Beleza, muito bom. Vou passar para o Gustavo para ele seguir nas nossas perguntas. Joia. Eu estava numa mesa hoje com o Anthony, né, que é cofundador, e no Global Summit, a gente estava falando muito disso também, o Anthony citou um exemplo até de um dos clientes de vocês que conseguiu descobrir, depois usando a ferramenta, que poupava R$10 mil por paciente por ano, conseguindo usar a ferramenta da Neuralmed para detectar um paciente crônico que estava ali e que poderia ser um custo muito maior se não estivesse usando a ferramenta. Eu vou convidar agora o Terra. Eu vou passar para você, Terra, porque assim nós vivemos muito agora essa fase de, olha, o dinheiro para investimento, para empreendedores acabou. Depois eu vou perguntar isso para a Luísa também, porque teve o aporte, o seed da Casec, Terra conhece muito disso, porque ele foi empreendedor, depois estruturou a Eretz Bio, aí passou por 2 grandes empresas. Eu queria que você comentasse a sua visão
sobre o momento atual, as oportunidades de investimento que você vê, tanto aí para tecnologias disruptivas quanto para tecnologias emergentes, e os horizontes de tempo para serem colocados em prática. Eu sei que tem muita gente no grupo que empreende ou tem vontade de empreender, e acho que ninguém melhor do que você para trazer um pouco de luz sobre esse tema agora. Nossa, que pergunta difícil. Vamos lá. Tem que fazer uma reflexão aqui. Não, mas olha que interessante. Hoje acho que faz umas 2 horas que recebi um WhatsApp do Léo, da Ionic, falando dessa parceria, né? E ele falando que tudo começou na Eretz, né? Que a gente começou apoiando ele lá atrás. E esse tipo de coisa dá resultado. A tecnologia tem que ter paciência, né? Assim, não é assim, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Mas eu fiquei pensando, como é que eu respondo uma pergunta tão difícil, né? Assim, e eu vou dizer uma coisa assim, sobre inovação e sobre disrupção e todas essas palavras bacanas, assim, que é o seguinte, né? O mundo da inovação é uma batalha constante entre os otimistas e os céticos, né? E a cada momento, alguns estão ganhando, outros estão perdendo, né? E é o tempo todo isso, né? E eu acho que assim, trabalhar nesse mundo que está abraçando inteligência artificial e outras, depois eu vou falar um pouco disso, né? É um pouco dessa resiliência, um pouco de ter assim essa visão da transformação que está acontecendo no mundo, enxergar os percalços como fase do caminho, porque é muito alto e baixo. Então, assim, eu vou dar algum conselho para as pessoas. Vocês querem trabalhar com inovação? Busca um terapeuta, busca alguém, porque você tem que ter uma resiliência emocional que não é trivial. E isso não é brincadeira, é verdade, porque o que mais acontece é períodos de vales e picos, né? Então, eu acho que isso, porque assim, esse é o ambiente que a gente vive, né? Um ambiente de grande, então assim, você abre o jornal, você abre o WhatsApp, não sei o quê, você abre não sei o quê, dá aquela euforia, o que aconteceu, né? Não, pera aí, deixa eu ver o P&L aqui, daí chega o CFO, deixa eu ver como é que tá as coisas de investimento, né? Vamos falar com os banqueiros aqui e tal, como é que tá o retorno sobre o capital, retorno sobre os ativos, enfim. Então, é uma batalha constante, né? Que se a gente não tiver uma visão muito centrada da transformação, do que é isso, enxergar acima do que está acontecendo, né, a gente se perde. Agora vamos falar um pouquinho assim do lado, então vou fazer um pouco, vou vestir os 2 chapéus assim desse momento, né? Antes de vir para cá, eu falei, eu vou buscar um dado, né? Qual o percentual das vendas de e-commerce que passam pelo digital, né? Total de vendas de varejo no Brasil? Vou falar já, não vou fazer aquela... É menos de 10%. Menos de 10%. E-commerce tem mais ou menos 25 anos. Né? Então, assim, é uma batalha dura, né? Porque a gente ainda vai, né? Tem um shopping aqui na frente, né? Eu parei o carro ali, né? Qual o percentual da saúde? Vamos pensar que a saúde são 450 bilhões. Qual o percentual que é devido ao digital, a AI e tudo isso? 1%? Eu fiquei fazendo a conta. 4 bi de dólar. Eu acho que não chega a 1%. Ok? Então, assim, isso para dar uma dimensão, né, assim, né, assim, essa é uma conta de padeiro, né? Mas é um pouco assim, né? Então tem muita coisa acontecendo, mas a transformação ainda de um sistema é algo parrudo, é grande, né? O Brasil, mas isso não é só o Brasil, se a gente vai nos grandes sistemas de saúde, é um pouco isso também, né? Então, se você pegar assim, quais são as startups que faturam, sei lá, mais do que 500 milhões de reais? Muito poucas, né? Muito poucas. Aliás, eu acho que eu não conheço nenhuma. Porque talvez 200, 300 milhões até está chegando, né? Nem saúde, né? Então, assim. Então, não, esquece, vamos voltar de novo, vamos abrir um hospital novo aqui, vamos botar 10 salas de UTI, comprar 10 equipamentos da GE, 10 da Siemens, enfim, estou brincando um pouquinho, mas assim,
transformação é um negócio, né? Assim, então as coisas assim tem essa tensão o tempo todo entre o business tradicional, o business que não está disruptivo e as novas tecnologias que estão transformando, né? Então assim, eu estou fazendo um pouco assim quase o advogado do diabo, porque eu trabalho com inovação, eu sou apaixonado por isso, então, mas eu acho que assim parte de nós aqui, e, enfim, um grupo super seleto, é trazer um pouco essa perspectiva, né? Qual o tamanho das coisas, né? Qual o tamanho do investimento, né? Assim, vamos pegar assim, se você pegar, eu falo assim, o orçamento lá do hospital onde eu trabalhava, 5% do orçamento de um hospital era TI. O valor não é pequeno, né? Isso corresponde a quanto, se a gente somar todo o investimento em startups digitais, compara isso com o orçamento de TI de um hospital, assim, ou dois, né? Então, assim, a gente tem que ter uma dimensão do que está acontecendo. Mas então, peraí, então eu vou ficar pessimista. Mas ele fala assim, está tudo mudando. Porque, na verdade, não tem um setor, uma indústria, nada que você faz hoje, por exemplo, só para pegar uma tecnologia que não tem AI. Nada, nada. Agricultura, né? Você fala assim, pô, agricultura é a coisa mais antiga, né? Você vai assim, puta, é drone com visual computing, sabendo exatamente onde você vai colocar semente. Música, outro dia eu estava assim, né? Eu sou apaixonado por música, né? Eu uso o Spotify o tempo todo. Assim, como é que ele sugere as músicas? Não é só aquele aqui, teus amigos, né? Tem um negócio assim que é um sistema lá que vê a batida da música, o ritmo, na verdade, ele pega a sonoridade. Então, é um tipo de AI específico para isso, né? Daí você vai lá na e-commerce, logicamente, o tempo todo AI. Você vai para arquitetura. Outro dia eu vi um negócio assim de modelos, assim como tem Generative AI para a parte de texto, imagem, já tem Generative AI para arquitetura, onde você coloca uma série de parâmetros, ele gera como chama? Uma planta, não, mais do que uma planta, uma maquete, enfim. Super interessante, em 3D. Falei, caramba, né? Então, assim, eu acho que assim, a transformação, de um lado, a gente às vezes tem a impressão que é maior do que ela é, mas ao mesmo tempo ela é constante, ela é invisível, e ela está acontecendo e transformando a sociedade. Então, assim, porque isso, assim, isso dá argumentos para os dois lados. Lembra que eu falei, tem os otimistas e os céticos. Não, mas cadê o business plan? Não sei. Cara, está tudo transformando. No final das contas, vão sobrar. O mapping vai fechar, a Sears vai fechar, algumas grandes empresas vão fechar. Por quê? Porque elas não se adequaram aos novos tempos. Porque está tudo sendo transformado o tempo todo. Só que é muito fragmentado, é muito detalhado, não tem assim, me mostra que a saúde transformou. A saúde está sendo transformada em tudo. Genética é AI. Para quem estudou genômica, esse negócio é basicamente um poder computacional absurdo, né? Então, assim, está tudo sendo transformado. E, ao mesmo tempo, dá a impressão, a gente olha, mas cadê a transformação? Não estou chegando, eu vou para o PA, né? Outro dia foi no PA, você fica lá esperando, lendo não sei o quê, coloca a fichinha. É ao mesmo tempo invisível e transformador ao mesmo tempo. Enfim, não sei se eu consegui expressar um pouco a minha, ao mesmo tempo, entusiasmo e, ao mesmo tempo, um pouco de pé no chão, porque eu acho que isso que a gente precisa, porque senão a gente fica vislumbrado com pequenos saltos tecnológicos, porque assim, eu trabalhei muito com AI, muito com modelos, genética, enfim, mas no final das contas, tem um big business que está acontecendo, e se você vai falar, você tem que ter isso em consideração, entender como é que essa transformação, ela é uma transformação de formiguinha, e de vez em quando tem alguns foguetes que saem, e a gente olha mais para o foguete, mas eu presto mais atenção nas formiguinhas, porque todas as partes de um negócio estão sendo transformadas por tecnologia. Para mim é isso. Bom, Terra. Excelente. A gente vai ter espaço depois para trocar um pouco mais de ideias sobre isso, mas aí eu vou fazer o que o João fez ali, vou fazer do lado de cá e te passo aí para a pergunta, João. Tem os otimistas e os céticos. Nós aqui estamos entre os otimistas, senão a gente não estaria aqui hoje, não faríamos parte desse grupo e não estaríamos debatendo esse tema. Mas acho muito importante também ter o pé no chão, né? Vivemos muito uma era de um dinheiro fácil, sem muito propósito, e aqui dos empreendedores, todos são empreendedores que estão na mesa, acho que na plateia também muitos. Vocês viram isso desde quem estava captando, então aqui Luísa, Sabine, Castilha, o Hugo,
quem está em grandes empresas, Marina e o Paulo, e também a Roberta, puxa, como é que é agora, o que o cliente quer, como é que está mudando, como é que o Paulo vai vender novos equipamentos de ultrassom, como que a Marina vai conseguir levar para o mercado também novas tecnologias, as grandes empresas mudando, as startups mudando. E aí vamos ouvir depois também, o Sérgio vai falar muito de valor em saúde, que ele tem, inclusive, já deixo aqui a dica, uma newsletter sobre o tema, sigam, que é muito bacana. E o Fábio falando da visão banco, além do que o Terra já trouxe para a gente aqui, né? Então, é um mundo se transformando, às vezes parece devagar, né? A gente olha e fala, pô, não está acontecendo nada, e de repente, tem inclusive uma frase sobre isso, né? Lentamente, de repente, aconteceu, né? Você citou genômica, a 23andMe, não sei quem já fez testes genéticos, eles têm uma base hoje tão grande, eu estava conversando com um geneticista, eu fiz o meu, até de curiosidade, numa época, depois acabei fazendo da família. Super interessante, você faz ancestralidade, e tem um outro lado que você não quer saber muito ali, acho que é melhor não saber, mas a 23andMe não quer hoje mais fazer análises genéticas. Para eles, eles têm tantos dados que eles já foram para o outro lado. Se vocês entrarem no site da 23andMe, vocês vão ver que eles têm lá no pipeline, é uma indústria farmacêutica, focada em medicina de precisão. Então, eles estão na linha de doenças cardiovasculares, oncologia, eles estão saindo da linha de genômica e indo para a linha da indústria farmacêutica. Eu vou passar para você, João, para a gente continuar as perguntas aí desse lado e depois retomo aqui. Sim. Vou perguntar para você. Na realidade, eu conheço a Roberta já há bastante tempo, a gente teve a oportunidade de fazer algumas grandes coisas juntos. A Beneficência Portuguesa, além de eu ser um fã dela, hoje ela é BP, né? A Beneficência passou por uma jornada de transformação bem grande. Ela se tornou literalmente um hub de saúde, né? Para todos e para cada um. E aí, dentro dessa jornada, Rô, eu queria que você contasse um pouquinho que a gente está dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui, da gestão de jornada de saúde, né? A gente tem como, desde uma fonte pagadora, desde dos ativos que uma operação de saúde tão complexa. Eu tive uma passagem com a Roberta que a gente estava falando sobre o valor, uma coisa que a gente não pensa, tá? Não estou nem falando de insumos. Troca de uniforme é algo que tem uma escala gigantesca e é uma coisa tão simples, tão besta, o bordado que a gente coloca no uniforme de uma beneficência portuguesa que tem milhares de colaboradores é uma loucura. Então, são coisas que a gente acaba passando ao longe, mas isso também faz parte, né, de inovação, de um posicionamento. E hoje, diante da realidade atual, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses movimentos, né? Eu não vou falar de deshospitalização, porque vai parecer um assassinato, mas esse movimento que a gente tem que passar, que é a mudança da forma que a gente consegue tratar as pessoas com um foco muito mais direto, né? Para os próximos 5 anos. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigada, João. Bom, eu trabalho na BP, uma startup de 164 anos, né? E que com uma atuação bastante grande, né? Originalmente em São Paulo, hoje a gente está presente em todo o território nacional por meio de vários projetos. E falar de inovação, né? Antes do reposicionamento de marca, as pessoas olhavam para a BP e achavam que ela era meio, né, o elefante branco da 23, né? Mas exatamente, um hospital público e tal, né? Então, mas eu não venho do mercado de saúde, eu estou há 9 anos no mercado de saúde, mas eu venho do mercado financeiro. Já é nossa parceira, inclusive com a ressonância magnética novíssima em folha, inclusive com política reversa, do ponto de vista, né, dos insumos da anterior serem aproveitadas em outros equipamentos, então o ESG está sim, né, dentro das estratégias da BP também. Mas eu entendo que a gente olha para o hoje e para o futuro, né? Não dá para a gente não aplicar toda a tecnologia e inovação sem olhar para os desafios do hoje e também se preparar para o que vem pela frente. Sim, a gente está olhando para o Home Care First,
né? A gente está olhando para o futuro que se desenha, onde, bom, ninguém quer ir para o hospital nunca, né, gente? Mas provavelmente, num futuro bem breve, a gente vai estar fazendo tudo, né, dentro de casa, tudo que a gente puder fazer por meio dos nossos devices e tal. E eu acho que a gente está fazendo o movimento de se preparar para essas mudanças com pequenos passos, né? E aí, para dar alguns exemplos, né? A gente fez uma pesquisa com a Pfizer, inclusive, para a gente pesquisar entre os nossos profissionais, se a gente chegasse nesse futuro breve que se desenha, onde a anamnese está pronta, você sabe o que o cara comeu ontem, vem tudo pronto lá dentro dos aplicativos, vem todos os exames carregados, como seria... qual seria o papel do médico ou das equipes multidisciplinares dentro de um universo onde se tem todas as informações antes, né? E isso, né, enfim, respostas difíceis, né, não 100% preparadas, né, muitas hipóteses em relação a isso. E a gente vem hoje conduzindo treinamentos dentro de BP Educação e Pesquisa, que é uma outra, todo mundo conhece a gente pelo hospital, mas a gente tem outras unidades dentro de casa, por isso que a gente se denomina Hub, mas que vem dando origem a uma série de treinamentos e de co-construções e com muita parceria, né, inclusive com várias empresas que estão aqui, na construção desse futuro próximo, né? Então, hoje, a gente tem a tecnologia e a inovação aplicada em várias frentes, desde gestão até gerar acesso no Brasil inteiro com transferência de conhecimento. A BP faz parte do PROAD SUS, né, que é junto com outras instituições, onde a gente transfere conhecimento técnico, conhecimento em gestão, e um dos projetos, por exemplo, todo mundo sabe, né, que a telemedicina foi bastante acelerada por conta da pandemia, mas hoje esses projetos chegam a aldeias indígenas, onde a gente consegue fazer um contato, enfim, né, auxiliar dentro do diagnóstico dentro dessas comunidades, junto com os agentes de saúde também que frequentam, né, principalmente Norte e Nordeste, a gente tem feito trabalhos bastante especiais e que dão bastante orgulho dentro de casa. Um outro ponto importante é quando a gente olha para a sustentabilidade do mercado. Então, acho que a Marina trouxe um ponto que é importante no sentido de melhorar a nossa eficiência operacional. A BP, pós-pandemia, vem enfrentando um bom problema, clientes não faltam, a gente tem uma demanda enorme, cresceu muito a demanda pelos nossos serviços, e, ao mesmo tempo, a nossa infraestrutura não cresce nessa mesma velocidade. Então, encontrar novos meios de fazer medicina, encontrar oportunidades como essa de equipamentos que aceleram todo esse processo com bastante precisão, para que a gente continue entregando uma medicina de qualidade, mas, ao mesmo tempo, né, dando conta de toda essa demanda grande que vem vindo, além de todo o processo financeiro deste segmento, né, que a gente vem passando, as operadoras não estão no seu melhor momento, né? Então, equilibrando vários pratinhos para dar conta da inovação que acontece. A verdade é que ela está no dia a dia, sim, nas pequenas coisas, e, de repente, realmente a gente transformou algo bastante grande. E isso também é aplicado não só dentro dos diagnósticos, todos os projetos dentro de casa, a gente tem levado em consideração muito a questão de alcance, então, quanto a gente pode escalar para que a gente ganhe capilaridade, né? A BP originalmente estava só aqui em São Paulo, né? Então, hoje a gente consegue atender a diversas demandas, inclusive laudos, né? A gente faz muitos laudos, por exemplo, dentro desses projetos de PROAD SUS, para a gente aumentar a produtividade e a eficiência na ponta do Brasil, de uma forma geral, né? Na saúde do Brasil. Acho que é isso. Deixa eu puxar uma coisa, Rô, porque... E uma coisa que eu mesmo vivi junto com a Roberta na BP, esse processo todo de transformação. A BP tem um DNA, acho que todos vocês sabem, que vem da época do Antônio Hermílio de Moraes, então ele carrega essa benevolência, né? Então, isso continuou e foi
seguido pelos colaboradores, mas é uma empresa, como qualquer outra empresa, e quando o Cláudio fala, né, desse processo de empreendedorismo, né, eu brinco e falo sempre que a única coisa que a gente não pode fazer é desistir, porque a hora que a gente desiste, acabou tudo. Então, isso eu vivi muito ali na BP, essa coisa de muitas vezes a gente não sabe o que vai dar, a gente tem uma ideia do que pode acontecer, e a única coisa que a gente pode fazer é continuar tentando e seguindo os caminhos para que aquilo no final dê certo. Então, quando a gente fala de um organismo, né, como a Beneficência, dentro desses desafios que a saúde tem, cada vez com custos, principalmente para as operações de hospitais que tem que adquirir ativos que ultrapassam quase uma dezena de pontos acima até do que é uma inflação, é muito complicado, né? E a gente sabe que a gente vive num país que as fontes pagadoras fazem parte de iniciativas privadas e não de iniciativas públicas. Então, acho que e a tecnologia é o grande aliado que vem para movimentar e para transformar essa jornada, seja numa deshospitalização, né, que é fazer isso de uma forma com um custo mais racional e que isso alcance uma escala muito maior. Então, obrigado, Ron. Eu vou continuar do lado de cá e vou convidar o Fábio agora, que também. A gente precisa lembrar que o Fábio é médico, né? E te esquece, às vezes, já de quando você trabalhou lá atrás como médico, depois foi para o mercado financeiro, trabalhou nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e hoje é Managing Director do Bank of America. Então, você acompanhou, Fábio, durante esse tempo todo, com a visão de um médico, o que o mercado foi fazendo, não só para a área de saúde, mas para o mercado como um todo. E agora você está dedicado a investimentos na área de saúde. Eu queria pegar a sua visão pessoal aqui, palavras do Fábio, não do banco, a sua visão a respeito do momento que a gente passa. Acho que aí, muito na linha do que eu falei com o Terra, mas você, como um médico, como é que você enxerga hoje o mercado de investimentos? América Latina, não só no Brasil, onde você acha que tem mais oportunidades? Temos motivos para sermos mais otimistas ou mais céticos nos próximos anos? Obrigado, Gustavo, pelo convite. Como você falou, né, eu sou médico de formação, depois eu fiz um MBA, fui trabalhar em banco, como eu falo, passei para o Dark Side of the Force, do Darth Vader. Mas é bacana porque a gente enxerga um pouco de cada lado, né, do nosso trabalho. Claramente é um progresso fantástico aqui no setor, inclusive no Brasil nos últimos anos, mas ao mesmo tempo com grandes questionamentos, né? E eu escutando aqui o Terra falando inovação, uma das coisas que eu sempre acho interessantes que o pessoal atribui muito o aumento do custo, a inflação médica, à evolução tecnológica, né? Mas isso talvez é a única indústria que eu conheço, e eu não sei se tem alguma coisa errada, porque no resto, né, informática, indústria automobilística, produção de alimentos, produção de vestuário, tudo a tecnologia torna as coisas mais baratas, né? Ela diminui custo, né? Por que a tecnologia em saúde aumenta custo? Será que é a maneira que a gente está utilizando? Será que é uma coisa interessante? Eu não sei nenhuma outra indústria que o avanço tecnológico gera inflação, aumento de custos. De maneira geral, tecnologia é igual a produtividade, produtividade igual a menores custos em qualquer indústria, né? Uma coisa interessante. E o momento que a gente está vivendo agora na indústria do Brasil, né, eu estive como médico nos Estados Unidos, lá no Hospital de Câncer, lá no MD Anderson, lá em Houston, mais de 20 anos. E o momento é parecido, sabe? Assim, de muito questionamento de custo, né? Esse descompasso entre a inflação médica e a inflação geral da economia, quer dizer, você tem um IPCA de 4% e o plano reajustando 15%, 20%. Isso obviamente é insustentável, né? Não precisa ter nenhuma PhD em economia para entender que esse negócio vai bater no muro, né? E a gente pensa em tecnologia como solução, né? Eu acho que é o que a gente está vendo cada vez mais. O Brasil, eu acho que sempre o modelo de negócio, não a tecnologia, o Brasil tem uma tecnologia muito boa, médicos, hospitais maravilhosos, mas o nosso modelo de negócio, e até foi que o Steve Helmsley falou quando comprou a Mil, né? Que ele se lembrava
da United de 25 anos atrás. Né? Então, assim, tem um pouco esse lag, né? Então, acho que é bacana sempre olhar os movimentos do mercado americano que estava falando ali sobre o home care, né? A gente tem visto investimentos maciços em primary care, em home care, inclusive pelas redes de farmácia, né? O que a gente tem notado muito é uma tendência de integração de farmácia com plano de saúde, de hospital com primary care, as coisas têm que ser claramente mais integradas em medicina, né? O ambiente para investimento hoje é um ambiente desafiador, né? Hoje, esse ano, a gente deve ter nos Estados Unidos em investimento de venture capital mais ou menos 30%, 40% do que foi o pico em 2021. Né? É uma indústria muito volátil, é uma indústria que se ressente muito do aumento da taxa de juros. Quando você tem uma nota do Tesouro Americano, né, risco zero, pagando 6% em dólar, é muito mais difícil você alocar em risco, inovação, em coisas que têm um retorno muito maior. Né? Então, nós fizemos, ano passado, no começo desse ano, fechamos um round para High Lab, um Series B, C, né? Que é uma empresa muito bacana de diagnóstico point of care, mas tem mais, pelo menos umas 3 conversas, e a gente está falando com o emissor que esperar um momento mais propício, né? O mercado realmente está duro e os critérios assim estão muito mais rigorosos, né? Se você não é lucrativo, né? Acho que todo mundo aqui que trabalha com inovação deve saber hoje, é muito difícil a conversa, pelo menos sem um caminho para o break-even da companhia bem estabelecido. É uma conversa difícil. Né? O pessoal quer ver management experiente, né? Aquela coisa de 2 meninos numa garagem querendo um negócio. Hoje em dia, nesse mercado de hoje, tem menos ressonância com o investidor. E você é até questionado por que você quer levantar dinheiro num momento tão ruim de mercado, né? Até isso parece, poxa, você está se diluindo claramente num momento difícil. Mas eu já estou nessa vida aqui já desde 2005, então a gente já viu muitos altos e baixos. E com certeza a saúde só tem uma direção que ela pode ir, que é crescer, né? Mas ela claramente precisa encontrar maneiras de se tornar um negócio mais sustentável em termos de custo, né? O que a gente vem presenciando no Brasil nos últimos 10 anos, ou mais até, de uma inflação X e o plano de saúde reajustando 2, 3x, né? Isso vai ter que achar um limite. E a tecnologia, né? O que vocês estão fazendo aqui em inovação é a chave para chegar lá. A tecnologia vai ter que trabalhar para baixar custo. E aí é outra coisa que a gente nota sempre, quando a gente vai pensar em investimento em saúde, a reação inicial da fonte pagadora é que isso é custo, né? Qualquer inovação, até você mostrar que essa inovação é um custo que vai eliminar custos muito maiores, é um desafio muito grande. Então, eu estou cobrindo a América Latina também, o setor, não só no Brasil, mas também na América Latina. Bastante similaridade com o Brasil, desafios regulatórios importantes em mercados como Colômbia, Chile, né? Tentativa de estatizar o sistema privado, que obviamente é uma coisa que gera muita insegurança, né? Então, acho que nós aqui na América Latina sofremos um pouco dessa insegurança política e legal, né? E jurídica, né? E política. Mas, novamente, eu acho que o potencial de crescimento é muito grande, a população não está ficando mais jovem, está ficando mais velha, e ao ficar mais velha, fica mais doente, necessitando de mais cuidados. A maneira é como entregar isso com qualidade e sustentabilidade do ponto de vista econômico, né? Obrigado. Eu vou só adicionar um outro ponto aqui também antes de passar para o João para a gente continuar. E acho interessante porque eu me lembro, há alguns anos, eu trabalhava numa grande empresa de saúde como médico e a gente ia começar a implementar inteligência artificial. Eu me lembro o CEO na época, eu tinha achado aquilo super bacana, todo mundo tinha achado super legal, temos que colocar os médicos, tudo. E o senhor falou, Gustavo, super bacana, mas assim, quando eu olho isso aqui, eu ainda olho como custo. E a gente olhava, poxa, não, mas eu estou entregando algo, é um resultado mais rápido para o paciente e tal.
E ele não estava errado. Ele não estava errado porque eu estava numa instituição super boa, tínhamos dupla leitura dos exames, ele falou, qual a chance de vocês errarem? Vocês são os melhores radiologistas do Brasil e tal. E realmente aquilo era um custo incremental num sistema que já tinha margens muito estreitas, né? E aí o caminho que eu vejo das grandes empresas que estão aqui, das startups que estão aqui, não só as que estão na mesa, mas as demais aqui, conheço muita gente que está indo muito nessa linha de conseguir fazer algo que não gere um custo incremental, mas pelo contrário, melhore, gere mais eficiência. Então, desde os novos equipamentos, a Marina citou aqui Eric Condiel, citou a parceria com a Ionic, olha, eu consigo fazer telecomando, eu consigo aumentar a produtividade de equipamentos de ressonância. Paulo vai falar agora em seguida sobre ultrassom, ele também, o que tem de novidades, as startups. Então, vejo que tem um caminho, esse ponto que você começou de a inovação na saúde gera mais custos, sim, acho que está na linha também do que o Terra trouxe, que está mudando até um ponto que fala, poxa, não dá só para ir colocando coisas, né, on top. Então, precisa mudar mesmo. Eu vou devolver para o João agora, depois a gente vai falar mais disso com o Sérgio e com a Luísa aqui de geração de valor e também da gestão do ciclo de receita. João, com você. Só complementando aí, Gustavo, coisa que a gente vê muito, e eu gostei muito da parte da fala do Fábio, a gente tem muito essa ilusão de que 2 meninos na garagem vão construir um mundo novo, né? Claro, faz parte disso, mas a gente não pode esquecer que também faz parte de um negócio. Então, o negócio ele tem que ser sustentável, o negócio ele tem que trazer uma solução real de fato e ele tem que ter uma entrega que muitas vezes não é só uma ideia mirabolante, né? Que às vezes, por melhor que ela seja uma ideia, quando você não tem o conhecimento, né? Eu acho que em saúde, todos nós aqui vivemos isso. Saúde é uma coisa muito tentadora, acho que é uma das áreas que é inovadora há muitos anos, desde uma indústria farmacêutica que, em média, demora 20 anos para desenvolver um novo medicamento biológico de alta complexibilidade, até um device que não é para amador, né? Então, quando a gente para pensar nisso, e aí pegando esse gancho, perguntando para o Paulo sobre Siemens, né, como GE, são empresas, né, que a gente sabe que investem e apostam muito em inovação. Eu acho que tudo isso acaba trazendo um impacto, né, tanto em eficiência como em geração e administração de custos dentro dessa cadeia de saúde. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a Siemens. Eu acompanho um pouco de perto também, porque eu tenho alguns amigos que fazem parte dali, desde a Varian, da aquisição da Siemens, que o Humberto, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho essa jornada de inovação versus eficiência e gestão dentro dessa cadeia de saúde, gerando maior acesso, né? Claro. Obrigado, João. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Há muito tempo atrás, eu não vou detalhar a data para não entrar em detalhes e não entregar a minha idade, em que o Hugo, Dr. Hugo Moraes, está do outro lado da linha, escolheu medicina, eu escolhi engenharia elétrica. A gente era amigo lá em Curitiba, na época, morava lá. E aí eu resolvi escolher engenharia elétrica com telecomunicações e entrei num processo seletivo para estagiário, e aí tinha lá para ranquear, escolher se eu queria ir para energia, telecom ou a área de saúde na época da Siemens, né? E obviamente que saúde ficou por último lugar, porque eu fazia telecom, né? E aí me ligou a moça da empresa de estágio e falou, parabéns, Paulo, você foi escolhido para a área de saúde, manutenção de raio-x. E Jesus amado, o que eu vou fazer lá? Muitos anos depois de ter trabalhado com algumas pessoas que estão aqui, colegas, passei por várias empresas, tive a oportunidade de começar a liderar a América Latina, depois Canadá e América Latina, e ver um monte de coisa e acompanhar as inovações de diferentes indústrias até voltar para a Siemens aproximadamente 4 anos atrás, onde eu lidero um dos nossos 5 negócios, né? O 5º negócio foi a aquisição da Vari, né, por 17 bilhões de dólares durante a pandemia, né, ou seja, um movimento um tanto quanto bold, né, arriscado, aí no meio de um momento tão complexo, né. Mas, falando um pouco de inovação aí, começando a responder um pouco a tua pergunta, João, eu acho que lá atrás, quando a Siemens tomou a decisão de fazer o IPO das suas divisões, e a Healthineers hoje é uma empresa listada em bolsa, o nome veio de Pioneering Engineering. Então, começa aí, o nome da empresa que nasceu como fruto do IPO, do braço que na época era uma divisão de healthcare, vem daí, né?
E aí, muitos anos depois, hoje, a gente tem aí, está presente em 70 países, está aqui há mais de 120 anos e tem mais de 70 mil colaboradores, né? E focado justamente, muito focado na parte de inovação, que é onde a gente realmente se vê como um player diferenciado, né? Aqui falando um pouco de inovação no Brasil, hoje a gente tem aproximadamente mais de 100 pessoas, 110 pessoas que estão trabalhando em pesquisa e desenvolvimento em 16 projetos diferentes em todas as áreas que a gente atua, né? Então, a gente já desenvolveu algumas soluções locais aqui, como, por exemplo, o Single Virtual Cockpit, onde a gente consegue operar equipamentos de ressonância e tomografia à distância, dentre outras soluções que estão em curso para serem lançadas. Mas quando a gente fala do setor de saúde, o setor de saúde é interessante na parte de inovação, ele é um pouco conservador também, por outro lado, né? Ou seja, quando a gente olha a indústria 4.0, que nasceu ali mais ou menos em 2011, aproximadamente, a saúde foi começar a adotar e entrar nessa área mais ou menos em 2016, né? Então, a gente tem também começa a encontrar, às vezes, algumas barreiras. Quando a gente olha para a pandemia lá atrás, falando aqui, né, a Roberta comentou da telemedicina, né, a própria inteligência artificial também ganhou aí uma outra cara no meio da pandemia. Nós trabalhamos junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde temos aí um laboratório de inovação em inteligência artificial, e uma das coisas que a gente pôde desenvolver em conjunto com o hospital e outros 50 hospitais foi uma solução chamada RadVideo, né, para ajudar usando inteligência artificial, conseguimos gerar aí juntos com esses hospitais aproximadamente provavelmente o maior banco de imagens de tomografia computadorizada do mundo, né? E é isso onde estamos aí agora trabalhando com esses projetos, esses 16 projetos de inovação, com essas mais de 100 pessoas localizadas, parte aqui no Brasil, parte em outros lugares do mundo, tentando fazer com que isso possa ajudar a democratizar o acesso à saúde, porque o que a gente está desenvolvendo aqui, a gente está conseguindo exportar lá da Alemanha para o mundo inteiro, né? Então, estamos aqui no Brasil desenvolvendo coisas com brasileiros aqui, podendo levar isso para diferentes países. Paulo, eu fico muito feliz de ouvir, né, que eu presenciei ao longo da minha vida em saúde. Eu posso dizer que eu tive um privilégio de sentar desse lado da mesa e conviver com vários players de saúde, desde uma indústria farmacêutica. Quando você fala da USP, um dos melhores medicamentos que a gente tem hoje para náusea foi desenvolvido na USP, com um grupo 100% brasileiro, e ele foi desenvolvido por uma indústria nacional, e ele hoje ganha o mundo. E aí você fala como que uma empresa como a Siemens, usando um celeiro como é o Brasil, e a gente tem muita oportunidade, Brasil e América Latina. O Brasil representa 60% de todo o mercado de saúde da América Latina. O Cláudio estava falando, um mercado de mais de 400 bilhões, então, assim, é um gigante, né? E poder investir, poder trazer inovação e poder compartilhar isso e democratizar a saúde e trazer acesso da saúde é algo realmente que volta para a fala da Marina, que é o nosso propósito, né? Então, obrigado. Eu vou aproveitar, vou adicionar só um outro ponto sobre o RadVideo 19, é um projeto do qual eu tive o prazer de fazer parte, a GE faz parte também. Acho que foi super bacana, porque é o mesmo propósito que a gente tem aqui hoje, né? Nós temos empresas que concorrem lá fora, mas aqui dentro nós estamos discutindo temas que são importantes para todo mundo, né? Então, nós conseguimos, no RadVideo, ter GE, ter Siemens, ter Fundação Novartis, teve a Huawei, que apoiou também com a leitura dos exames de tomografia de tórax. Eu estava no Fleury na época, então o Fleury fez parte, Sírio-Libanês, Instituto de Radiologia da USP, nem consigo listar todas as empresas, então o Grupo Aliar participou, foram inúmeras empresas que concorriam, mas naquele momento precisavam ter uma iniciativa para auxiliar, não só no diagnóstico da Covid-19 em tomografia de tórax, mas também na quantificação. Nós vimos, é o que o Paulo acabou de citar, então um projeto que teve mais de 20 mil tomografias de tórax,
E eu me lembro, como radiologista, conseguimos o apoio do Colégio Brasileiro também. Então, um médico, Brasil afora, ele tinha um exame de tomografia na mão, não sabia o que fazer, colocava na plataforma e vinha o laudo, é Covid ou não, a chance de ser, e quantificava. O famoso vidro fosco, que vocês viram, olha, tem 82% de vidro fosco. Eu me lembro que quando acabou o projeto, teve um médico de fora do Brasil, falou, mas eu não consigo mais mandar, quem vai me ajudar? Porque foi uma iniciativa gratuita feita por a Deloitte participou, feita por esse consórcio de empresas. Então, o que a gente estava citando aqui, e voltamos para a pauta ESG, Iniciativas de Impacto Social, que depois a Sabine vai encerrar a mesa de lá, mas eu volto aqui para o lado investimento. E aí eu vou primeiro com a Luísa, depois eu fecho com o Sérgio. Eu queria te ouvir também, Luísa, e aí primeiro do lado Cury, né? Você tinha ficado fora do Brasil durante muitos anos, voltou, tinha estudado em Stanford, junto com a Paula, sua amiga, colega de Stanford, a gente quer empreender em saúde, conseguiram um aporte seed da Casec e resolveram montar a Cury, que é uma startup que tem como foco a gestão do ciclo de receita, que vai desde o contrato, e aí o Sérgio também, que esteve lá na Mil como CEO, sabe das dificuldades das duas pontas, né? Da operadora e quem está aqui como prestador, e é isso que a Cury está buscando melhorar. Eu queria pegar a sua visão também sobre como, primeira vez que você está no setor de saúde, já empreendendo ali, como é que você está vendo e como é que você enxerga também perspectivas futuras? Obrigada, é um prazer estar aqui. Acho que igual o Gustavo comentou, eu sou nova aqui na saúde e tenho aprendido muito e acho que é um setor fascinante. E aí eu vou aproveitar aqui, que eu gostei muito da fala aqui do Fábio e da sua fala, Terra, que eu acho que primeiro, né, que o Gustavo tinha me perguntado para falar um pouco sobre como é que está o ambiente. E tá difícil mesmo, acho que o Fábio falou. Não tem dúvidas de quando a gente olha, hoje toda a questão de investimento, a barra é mais alta, tem um nível de diligência maior, tem um nível de exigência maior, tá difícil, assim, se eu fosse resumir, né? Mas eu também gosto de pensar numa visão, trazendo os otimistas e pensando as formiguinhas, então eu acredito muito que a gente está construindo, né? Em um pouquinho da minha história, eu tenho trabalhado em empresas de tecnologia, primeira vez agora, né? Tecnologia na saúde, mas desde 2011. E aí, quando você olha assim para trás, né? Você vê aquela frase que eu gosto muito que fala que a gente superestima as coisas que a gente pode fazer num dia, mas a gente subestima o que a gente consegue fazer num ano. Então, vou dar uma perspectiva um pouco de pensar mais do que só tecnologia na saúde. Vamos olhar o setor de tecnologia, né? E principalmente olhando tecnologia de startups no Brasil. Quando eu comecei em 2011, que eu fui trabalhar no e-commerce, que começaram acho que 1% ainda da penetração. E olha hoje, né? Depois de 12 anos, o que aconteceu no setor? Acho que a gente teve uma transformação muito grande. Acho que você pensar até 12 anos atrás, a gente não estaria aqui falando de inovação em tecnologia para a saúde. E a gente vê outros setores que tiveram um avanço muito grande, né? E-commerce saiu, era muito pouco. Hoje, 10% ainda é pouco, mas teve um avanço muito grande. Setor financeiro avançou muito. Então, principalmente a gente olha o setor de tecnologia de 10 anos atrás e o setor de tecnologia hoje, o crescimento é muito grande. Então, eu sou, obviamente, né, sou dos super otimistas, a gente está aqui, mas quando você olha, assim, o crescimento, ele nunca é linear, assim, vai subindo tudo. Acho que a gente tem crescimentos e baixas, né? O que eu fico otimista, se a gente der um zoom e pensar, poxa, quando eu estava no 2021 para hoje, realmente, a situação é muito complicada. Mas se a gente dá um zoom, assim, né? Imagina que eu dá para trás, assim, mexe no zoom, assim, da telinha e vê a curva de 2011 para hoje, a curva é uma curva muito grande, com uma tendência grande de crescimento e investimento em tecnologia em vários setores, né? E aí entra na saúde. Eu lembro quando eu comecei a falar com as pessoas que eu queria empreender na saúde, falava, você tá louca, mas tem outra coisa, né? Porque todo mundo falava, é um setor difícil, é aí tudo que você trouxe, precisa de resiliência, precisa de coragem, mas é um setor que precisa, né? Eu acho que tem um setor cheio de oportunidades, igual que o Fábio falou, que vai continuar crescendo, e eu acredito muito. E eu acredito muito que tem uma coisa que não é uma coisa só que vai mudar no setor da saúde, é uma colaboração. Então, por isso acho tão legal tá esse grupo e ter várias pessoas trabalhando juntos, porque não tem uma coisa só, né? Acho que depende da colaboração de muitas pessoas e com certeza a tecnologia tem um papel muito grande, mas tendo dito isso, não é fácil, né? A gente tem os céticos que a gente tem que convencer, e eu acho que com certeza, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que falar de resultado, né? E aí a gente tem que falar de resultado que traz
valor, e muitos desses valores é valores financeiros. Então, acho que é uma coisa que a gente tem, que aqui a gente está muito animado, pensa muito dessa coisa mais inspiracional, mas no final do dia a gente também tem que pensar que a gente tem, que é um negócio e que a gente precisa criar coisas que gerem retorno, principalmente retorno financeiro, né, para que todos os nossos clientes possam continuar investindo mais e crescendo. Então, tudo isso para falar que tá difícil, mas eu acho que tem um futuro muito interessante aqui para frente. Excelente, Luísa, obrigado. Acho que você citou uma palavra aqui que eu menciono bastante, que é colaboração, né? Que é o propósito de estarmos juntos aqui, de termos, quando eu e o João montamos a mesa, de termos convidado pessoas de diferentes empresas, com diferentes atuações, e todos também que nos assistem, seja presencialmente quanto online, terem esse mesmo pensamento, né? Como é que a gente vai conseguir um ponto que está muito em moda há muitos anos, que é Open Health, e depois o Sérgio vai falar um pouco de valor em saúde, todo mundo fala Open Health, não sai do lugar, né? Porque só vai sair quando tiver colaboração de fato. Enquanto isso não acontecer, vai ficar todo mundo fechado em silos e fica um perde-perde, né? Acho que esse é um ponto muito relevante daqui para frente. Eu tenho visto uma abertura muito grande, embora ainda longe do que a gente precisa, para conseguir andar mais em conjunto e não de forma isolada, né? Eu vou devolver para você agora, João, para a gente terminar as mesas e depois abrir perguntas da plateia. E quando a gente for abrir perguntas da plateia, que vocês façam de forma bem informal. Tem um lanche aqui do lado também, fiquem à vontade, tá? Vocês podem ir pegando um lanchinho, conversando aqui com o pessoal das mesas também. Eu passo para o João e depois eu encerro aqui com o Sérgio. Sabine. Sabine, na realidade é muito mais, não é uma pergunta, é uma curiosidade. O Gustavo já falou muito ali sobre a sua participação, né, em projetos sociais, e aí realmente uma curiosidade de como você conseguiu, né, através da tecnologia, da inovação, trazer mais para perto e melhorar esse acesso através de um projeto que é o projeto que você desenvolve. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Obrigada. Gente, eu vou ficar de pé, que essa hora eu já estou dormindo quase, então, se vocês não se importarem. Prazer, eu sou cofundadora da SS Brasil. Quem já ouviu falar da SS Brasil? Levanta a mão para mim, por favor. Alguns. Legal. Então, a SS Brasil eu cofundei há 10 anos com a minha esposa, Adriana. Adriana é médica, eu sou educadora física, então a saúde faz parte assim, da nossa trajetória. Duas mulheres de um espaço de muito privilégio, formação em universidade pública, fomos parar no cinema aqui perto, na Paulista, São Paulo, assistir um documentário que chama Quem Se Importa. Provocativo, 19 empreendedores sociais com essa missão de transformar a sociedade. Eu nunca tinha ouvido falar em empreendedor social. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Se empreender é difícil, imagina empreender socialmente no Brasil. Empreendedor social, ele está buscando soluções e inovações para resolver um desafio social e deixar a sociedade melhor. E naquele momento a gente falou, cara, a gente quer ser isso, a gente quer fazer isso, porque a gente se importa com o país que a gente tem e a gente quer deixar ele melhor do que a gente encontrou. 8 amigos, 2 motos, 2 carros, uma tenda de campanha, fomos viajar ao sertão do Brasil, levando atendimento médico com brincadeira para as crianças. Fizeram muita coisa errada, mas descobrimos uma demanda, um desafio de acesso à saúde. A gente fez 270 atendimentos em 5 cidades do sertão brasileiro. Dos 270 que a gente fez, só um precisava da gente. O resto, se fosse para a UBS, estava resolvido. A gente entendeu qual é o gargalo do SUS. O gargalo do SUS e das populações que moram nesses lugares não é acesso ao médico, é o acesso ao especialista. E é nesse espaço que a gente entendeu que o nosso impacto é maior. A gente vive num país em que 97% dos especialistas estão em 7% das cidades do Brasil. Você sabe qual é a média da distância que um brasileiro viaja para chegar num médico especialista? Alguém quer chutar? Chutem, quilômetros. 155 quilômetros, em média, um brasileiro viaja para chegar no médico especialista. E a gente nasceu do impacto para perceber a oportunidade de negócio. Tem muita gente aqui que está no negócio percebendo a necessidade de impacto. A gente percebeu, e a nossa trajetória é o contrário. Hoje a SS Brasil tem um braço social, e a gente tem o Grupo SS, que tem negócios de impacto, com a missão de transformar o acesso à saúde no Brasil, pensar soluções e inovações para transformar o acesso à saúde no Brasil. Uma mulher do sertão do Brasil, nem todas as pessoas que moram em cidades pequenas, com IDH abaixo de 0,7 até 50 mil habitantes, que é o nosso foco, a gente tem 3.800 cidades com esse perfil. 65 milhões de brasileiros, é um oceano azul, porque todo mundo que está pensando na saúde, está pensando na saúde aqui. Está todo mundo lutando por esse oceano azul.
vermelho, a gente está nesse oceano azul. A saúde privada nesses lugares tem público e é cara. A gente tem voluntários que vão com a gente nas expedições, uma médica obstetrícia do Rio de Janeiro fala assim, cara, a minha consulta com ultrassom é R$220. Uma mulher que mora na pequena cidade do Ceará paga 450. E paga a viagem, e para de trabalhar, porque o médico está longe. E a gente começou a ver tem oportunidade de negócio. Por que não oferecer também a saúde para essas pessoas? Porque essas pessoas que têm dinheiro, que vinham para o nosso projeto social com iPhone, Hilux e Ray-Ban, vinham ser atendidas socialmente, porque o médico não estava lá. Então, a gente começou a desenvolver uma série de negócios também, de impacto, e eu acredito muito nesse mundo em que falar de negócio de impacto vai ser redundante. É redundante, e precisa ser. Você não precisa falar, eu tenho uma iniciativa ESG na minha empresa. Seu negócio precisa ser. Porque se é o mundo que a gente vive, a gente precisa disso. Então, a gente começou a desenvolver vários tipos de solução a partir da dor que a gente viu na ponta. Então, a assistência para quem pode pagar outra que a gente começou a desenvolver, que o Gustavo comentou, que é compensas. A gente começou a mensurar, a gente faz atendimentos em cidades pequenas no Ceará, no Maranhão, no Piauí, em Goiás, começou a mensurar quantos quilômetros essa pessoa precisaria viajar para ter um atendimento presencial, e a gente está resolvendo por tele. A gente faz teleultrassom, a gente faz telecolposcopia, a gente faz teledermatologia, a gente faz teleeletro, levando as soluções de ponta para quem mais precisa. A gente sozinho, em 2 anos de apoio, a gente economizou mais de 95 milhões de quilômetros em viagens de pacientes. A gente falou, cara, isso também tem uma pegada ambiental. A saúde é o 5º setor que mais polui no mundo. Se a saúde fosse um país, a gente seria o 4º país mais poluente do mundo. Então, a gente começou a transformar esses quilômetros de deslocamentos em crédito de carbono. Mensurar isso. Porque vender crédito de carbono pode ser uma receita e uma saída para um setor que está quebrado. Então, a gente começou e está fazendo uma prova de conceito da Compensas com o Hospital Moinhos de Vento, pegando os dados de telemedicina deles, calculando quantos quilômetros os seus pacientes estão deixando de viajar para gerar o crédito de carbono, para entrar no relatório ESG deles. Então, a gente começou com uma provocação e um desejo de gerar uma sociedade melhor, de retribuir os nossos privilégios, e hoje a gente está vendo que tem muita oportunidade de fazer negócio também, pensar em inovação, mas pensar em inovação para acesso. Porque eu não acho que a inovação na saúde garante acesso. Não acho que a inovação em saúde garante impacto. Ela garante impacto, talvez, no nível individual. Então, se eu tiver um paciente que tem acesso à melhor medicina de precisão, de genômica, e se eu tenho um acesso para 1% da população acessando essa medicina de ponta, enquanto eu tenho gestante morrendo porque eu não consigo acessar o ultrassom, tem uma coisa de muito errado. Então, a inovação, na minha visão, ela precisa ter a preocupação do acesso no seu DNA. Na hora que eu estou pensando que tipo de inovação vou trazer para o meu negócio ou não. Porque a inovação pela inovação, ela gera impacto, não necessariamente social. E essa é uma das bandeiras que a gente defende. O trabalho com a SS levou a gente para diversas oportunidades, a gente continua com braços sem fins lucrativos. Fica o convite, quem é médico aqui, levanta a mão. Se quiserem ser voluntários numa ação, conhecer o Brasil de verdade e fazer atuação com a gente, estarão muito bem-vindos. Fomos premiados no Fórum Econômico Mundial, pisamos em Davos, fomos para Harvard para fazer liderança focada em mudanças de sistemas. E hoje estamos lançando também à frente dessas iniciativas de impacto do grupo. Eu acredito que a inovação somada a acesso é o segredo da transformação do setor. Então, obrigada, gente. Muito legal, Sabine. Que é uma visão, né, que a gente, é o que você falou, nós temos o privilégio de viver numa bolha. Essa bolha, às vezes, ela transcende oportunidade de negócio. Enquanto você estava falando aqui, tem uma operação oncológica no Rio de Janeiro, da qual eu conheço, é 100% SUS, e de maneira muito empírica, tá? Eu estava conversando com o gestor dessa operação, e desde a pandemia ele tem visto, primeiro, um aumento de tratamento de câncer que já chegam em estágio muito avançado, que são cânceres inoperáveis, e depois um aumento das classes sociais que antes não chegavam, estão chegando hoje num serviço gratuito. Então, assim, o trabalho social ele é muito mais do que lá, né, na zona miserável. O trabalho social e ele pode ser uma oportunidade de negócio,
e eu já vi algumas oportunidades bem interessantes que eles têm nós vivemos num país de alguns milhões de pessoas, né? Então, que tem pouco acesso à saúde. Última pergunta, e aí nós vamos abrir para as questões. A gente se avançou um pouquinho, né, no tempo, Gustavo. Acho que acabou trocando mais Vamos- ideias aqui do que esperávamos. Então, depois até, eventualmente até em vez de ficar uma mesa montada aqui, todo mundo, vou convidar para a gente ir para o coquetel aqui, tomar um lanche, e aí fazem perguntas individualmente, porque fica mais dinâmico até e mais informal, tá? Em vez eu de acho ter uma que em mesa função montada. do tempo, eu não sei como é que... Acho que todo mundo talvez tenha A gente faz compromisso. isso. A gente pode tentar Eu deixar algumas perguntas online, todo mundo faz Podemos parte deixar do online grupo também, tem um e- grupo, a gente vai ter isso de forma mais estruturada para o ano que vem. Eu vou fechar com o Sérgio Ricardo, só antes eu queria deixar um convite. Eu tenho um podcast de inovação em saúde, tive o prazer de gravar com a Sabine e com a Adri. Só contando um pouco como eu conheci as duas, eu falo no podcast, porque eu me considero um cara bem curioso. De vez em quando eu me dou mal, acabo entrando em algumas frias, mas eu me dou bem muitas vezes conhecendo gente legal. E aí eu me lembro que eu estava lendo a Folha no final do ano, contei para as duas lá, e tinha prêmio de empreendedores sociais. E aí tinha a Adriana Malé, uma startup SAS, eu ainda chamava de SAS, aprendi lá no dia, também quero usar. SAS, telemedicina, o que será isso daqui? Aí mandei uma mensagem para ela no LinkedIn, a gente se conheceu, fomos almoçar, conheci as duas e aí conheci o projeto, que achei muito bacana. Gravamos um podcast, então depois quem tiver interesse me procura, vocês vão encontrar o Expertcast, que é um podcast de inovação em saúde, tem um episódio só sobre inovações de impacto social, e a Sabine e a Adriana falam bem mais sobre o que elas estão fazendo, tanto com a SAS Telemedicina quanto com a Compensas. E aí, vou citar rapidinho dois projetos. Telecolposcopia, acho que muita gente talvez nem conhecesse, elas que começaram isso no Brasil. E o segundo ponto, muito legal, tem um projeto feito por elas também em Espírito Santo do Pinhal, não é? Que é custeado pelo Fábio Barbosa, que foi CEO da Natura, foi CEO também do Banco Real, e aí um projeto do Fábio, e elas, inclusive, conseguiram fazer com que várias crianças aprendessem a ler, não porque não sabiam ler, mas porque não enxergavam. E aí, depois, vale a pena, ouçam um podcast, conversem mais com a Sabine e com a Adriana também sobre isso. Eu vou fechar com o meu amigo aqui, com o Sérgio Ricardo, desde que a gente se conheceu lá como pneumologistas, nós estamos de novo aqui para escrever um texto junto com o Alexandre, que está ali também pneumologista, sobre os vapings, o cigarro eletrônico, que é um mal agora do mundo moderno. E a gente se conheceu muito nessa época, lá eu como radiologista torácico, o Sérgio como pneumologista. Depois a gente se cruzou várias vezes, ele CEO da Mil, depois VP da DASA, e por fim CT aqui para poucas pessoas, mas deixo também para vocês saberem que ele é um exímio criador de cabras com queijo maravilhoso. Então vocês podem também procurar. Meu penúltimo encontro com o Sérgio foi numa feira de queijos aqui, queijos premiados de cabra magníficos. Nós não vamos falar dos queijos agora, mas na próxima vez, como a gente vai fazer eventos de networking ano que vem, vai acontecer isso. Aí o Sérgio traz os queijos, a gente convida alguém para os vinhos. Então, preparem-se para em 2024 ter algumas iniciativas assim. Mas eu queria ouvir. Já está combinado aí, já tá. A gente pode fazer lá no Capril. Eu estou fazendo um monte de jabá aqui hoje. A gente pode fazer lá no Capril, porque ele também abriu uma pousada e um restaurante. Então, também tem isso depois que a gente pode conhecer. Podemos fazer um evento lá, ó. Mas vamos falar da parte saúde ainda, Sérgio. A gente conversou semana passada, até tomando um café. Você tem a newsletter de valor em saúde. Eu queria que você falasse como que você está enxergando o movimento agora. Também nós estamos na mesa aqui de investimentos. O que vai ter mais destaque? É o investimento para ir no as-is, que está agora, e algo incremental, ou mais em tecnologias emergentes? Eu queria pegar a sua visão sobre o tema valor em saúde, toda a bagagem que você tem como médico, empreendedor, executivo, consultor, conselheiro, para pegar suas visões e a gente fechar as mesas. Legal. Eu faço parte do grupo dos otimistas, mas a resposta não vai ser otimista. Eu ainda acho que o setor vai investir muito no mais do mesmo. Eu tenho ainda uma visão bastante cética sobre a capacidade do setor de trazer e construir a saúde que a gente precisa, de fato. Eu vejo o setor de saúde, não especialmente o brasileiro, mas o setor de saúde fazendo jus
ao status que ele ocupou nas últimas décadas de único dos 20 maiores setores da economia mundial que não se sustenta. Então, quando a gente olha, todos os outros setores saíram de um cenário de insustentabilidade para a sustentação através de estratégia, entregando o seu core, e o setor de saúde até hoje é o único dos 20 maiores que não conseguiu fazer isso. E por que eu digo que o setor de saúde não faz core? Porque apesar de nós, no fundo, como gestores na área de saúde, profissionais de saúde, estou incluindo os profissionais de saúde, eu como pneumologista, todos nós nos tornamos ótimos gestores de eventos. Então a gente faz uma ótima internação hospitalar, a gente faz um ótimo exame, a gente faz uma ótima consulta, a gente faz um monte de coisa. A gente só não faz entregar saúde. E a gente se tornou gestores de eventos. A gente acha que isso entrega saúde para as pessoas. E a gente se convenceu que o conhecimento técnico é a resposta para fazer tudo isso. O conhecimento técnico é instrumento. Conhecimento técnico, ele é parte do processo, mas ele não é o desenho do futuro desejável. O futuro desejável, que é onde se situa essa saúde que está presente para todos, ela nasce a partir da visão do indivíduo. E o indivíduo que exerce a sua saúde, vive a sua saúde numa jornada amparada 24/7, onde ninguém é esquecido. O modelo analógico de entrega de saúde que nós criamos, ele é um modelo que esquece muita gente todos os dias. Só pelo fato de... Nós tivemos exemplos aqui de como que a gente consegue fazer com que um exame consiga fazer leituras de diagnósticos que não estavam previstas inicialmente. Nós estamos falando sobre a inteligência artificial sendo aplicada aos exames hoje em dia, e são vários exemplos disso. Tem uma ferramenta, um aplicativo recente que a aplicação numa rede de 15 hospitais da DASA mostrou que dentro dos prontos-socorros eram feitos 55 diagnósticos por dia a mais que não estavam sendo feitos pelos médicos pela simples aplicação desse aplicativo na hora de avaliar um eletrocardiograma. 15 hospitais, 55 diagnósticos, 3 casos tempos sensíveis por dia. 3 casos que iriam morrer em uma questão de tempo pela falta de diagnóstico. Nós estamos falando de uma ferramenta, uma estratégia que é tão pequena, mas começa a entregar para a gente uma visão do que é o futuro desejável, do que é a saúde por completo, e aí começa a mostrar para a gente o quanto que a gente não está fazendo por essas pessoas. Então, o nascimento da saúde como ela tem que passar pela gestão do valor. E na gestão do valor, a gente descobre que tudo nasce da leitura da demanda e não na leitura da oferta. Eu sou extremamente técnico, então eu sei o que eu preciso desenvolver para entregar para aquele indivíduo, para que ele tenha saúde. Esta é uma leitura incompleta, que entrega melhores tratamentos, melhores internações, melhores exames, melhor tudo, mas não necessariamente entrega saúde para as pessoas. É um caminho tortuoso e inviável para entregar algo que a gente sabe que não é entregue hoje. E a leitura do valor, ela ajuda a gente a entender que eu começo lendo a demanda. Tudo tem que começar pela leitura da demanda. E ao ler a demanda, é enxergar que existe o paciente e colocar ele no centro da construção, não é para pôr na parede e escrever o paciente é o centro de tudo, né? Como se ele estivesse acima de alguém. Não é nada disso. É simplesmente entender que a entrega é 24/7 a partir da leitura da demanda, que também tem que ser 24/7. Então, sim, a transformação digital pode ser um dos elementos que traz a visibilidade sobre a necessidade contínua de cada indivíduo e permite que, através dessa leitura de dados, eu consiga fazer uma grande transformação da informação. E por meio dela, então eu transformo essa leitura de dados em algo estruturado que me permite, com essa nova informação, construir a predição e a prevenção, que são capítulos esquecidos da assistência. A medicina criou isso, mas a assistência esqueceu disso, porque a assistência é movida pela remuneração de eventos. A dinâmica da assistência é toda movida pela remuneração de cada evento. Hoje, se eu interno num hospital por pneumonia, que é um assunto que eu entendo ainda um pouco, e se eu saio morto ou curado, a remuneração dada ao hospital é exatamente a mesma para uma operadora de saúde no Brasil, com raríssimas exceções. Então, pouco importa se a saúde está sendo gerada. O que importa é gerar evento. E qual que é o grande estoque de eventos que a gente pode ter?
uma recepção cheia de longarina e cheia de paciente. O paciente é o melhor insumo no mecanismo de pagamento por eventos. Eu estou falando de um aspecto só para demonstrar o quanto conhecimento técnico não trouxe a gente a entrega de saúde. Trouxe a gente a entrega de bons eventos. E quanto mais sala de espera a gente tiver com mais longarina, ótimo, porque o insumo está sendo preservado ali. O paciente é o maior insumo do sistema de saúde. E claro, e todo mundo esquece, né? O quanto isso hoje é uma lacuna de entrega do ponto de vista assistencial. Então, a medicina está aí colocada, ela é o conhecimento técnico, mas ela é insuficiente. A medicina sozinha não resolve o problema da saúde. A medicina, ela precisa ser apoiada por um evento assistencial que enxerga o indivíduo por completo e aí passa a desenhar uma saúde desejável e não uma saúde incremental, previsível. A gente tem que sair do mundo de gestão de eventos transacional e ir para um mundo de gestão de lifetime value, geração de valor ao longo da vida. O pessoal de saúde não sabe nem medir lifetime value. A gente fala de CAC com o indivíduo da saúde, todo mundo fica perguntando para você que porcaria é essa? Que CAC é essa? Então, a gente é muito ruim. Então, a minha resposta é cética. Nós vamos passar por um bom período ainda de investimentos burros dentro do setor de saúde, achando que a tecnologia dura é a resposta para a solução de todos os problemas da saúde brasileira ou mundial. Não é. O ponto crucial disso é perceber que o paciente existe. A gente ainda não percebeu que o paciente existe. O dia que a gente perceber, a gente vai começar a dar o primeiro passo para a solução disso. Maravilhoso. Acho que tem vários pontos aqui de explorar e tudo que vocês 5 falaram aqui ao longo da mesa tem uma conexão enorme, né? Desde a Marina citando a importância dos investimentos de impacto e o que a GE Healthcare, que é uma empresa gigante, tem feito também para ir muito nessa linha. Além disso, também investimentos feitos no Brasil e para nível global, como foi com a Ionic, agora com a parceria com a GE. O Fábio citando o problema da tecnologia ainda ser uma geração de custo e aumentar o custo da saúde. Você agora, Sérgio, reforçando esse ponto, falando, enquanto a gente não acordar para sair desse modelo fee for service e precisamos trocar aqui, mudar completamente, tudo que vier de novidade vai ser, e você fala, não funcionou. Não funcionou porque eu investi, a equipe era ruim. Não, porque o sistema está feito de uma forma equivocada e precisa ter uma transformação muito grande. Na mesma linha do que a Luísa também citou aqui, uma novata no setor de saúde, mas já vendo que, gente, não dá para ter um contrato sumido aqui e ninguém ter 500 regras diferentes e também como é que faz ciclo de receita depois, que é o que vocês têm lutado para combater e melhorar na Cure, e o Terra com a visão que ele teve do setor de saúde, empreendedor, citando aqui os otimistas e os céticos e deixando esse recado de que às vezes é passo de formiguinha, as coisas vão acontecendo. Volto para você, Luísa, né, do zoom out e olhar isso, mas tem muita mudança para acontecer. Obrigado a vocês 5 aqui, eu queria agradecer muito novamente vocês estarem aqui, final de ano, cheio de eventos, nos sentimos honrados de poder contar com vocês 5, a Marina, Fábio, Sérgio, Ricardo, Luísa e Terra, esperando que a gente possa repetir essa dose muitas vezes, incluindo a degustação dos queijos na próxima, Sérgio. Eu vou passar para o João, para ele fechar a mesa de lá também. Eu vou fechar do meu lado aqui só com a turma que nos assistiu online presencialmente, para agradecer também a presença de todos vocês e dizer que vem várias novidades do ano que vem. Fiquem conectados no grupo que vocês vão saber. João. Eu gostei muito do que o Sérgio falou, porque eu acho que essa é uma realidade que todos nós estamos vivendo, né? A gente ouve muito isso. Eu acho que aqui não tem muita gente, inclusive da indústria farmacêutica, que é patient-centric, mas que no final essa cadeia é uma cadeia que está machucada e está procurando um espaço, e a gente roda e a gente acaba fazendo mais do mesmo. Claro, né? Temos que viver, continuar investindo, mas com certeza o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para a construção do futuro da saúde para os próximos 10 anos. Eu acredito muito nisso. Acho que essa troca é muito importante. Eu acho que a gente teve a oportunidade aqui de ver muitas visões diferentes, né? Desde
desde uma indústria de inovação, desde uma inteligência artificial, até uma operação, né, ali no dia a dia, sofrendo todas as mazelas, e um investimento social, melhorando e ampliando o acesso para todo mundo. Então, eu sou muito grato a gente ter estas oportunidades. Eu e o Gustavo, a gente vai trabalhar e vem trabalhando bastante em aprimorar isso, para que isso traga essa troca de ideias e que, às vezes, a gente movendo um grãozinho de areia nesse nosso pensamento, nós estamos falando aqui com players importantíssimos desse mercado, isso talvez faça com que essa movimentação aconteça muito mais rápido e muito mais eficiente para algo que é inevitável, né? A gente trouxe vários assuntos nesse sentido. Então, agradeço também a presença de todo mundo. Eu acho que o tempo acabou passando um pouco, né? Eu sei que muita gente aqui está cansado do time, então eu vou deixar aberto para as questões todas que a gente possa fazer dentro do grupo. Todo mundo que está aqui está no grupo. E aí a gente vai ter o prazer de conduzir essas questões e explorar isso de acordo com o que vocês quiserem ouvir, tá? Então, vai ficar uma coisa informal agora para quem está aqui, e quem está online, coloca as questões aqui que a gente vai responder, tá bom? Valeu, obrigado.